No início da Segunda Guerra Mundial, a introdução do veículo utilitário leve americano, conhecido como Jeep Willys, foi recebida com uma mistura de curiosidade e zombaria por parte das forças do eixo. Soldados alemães, acostumados com seus próprios veículos militares especializados e frequentemente mais pesados, observavam o Jeep com desdém. Eles o descreviam como um brinquedo, um veículo pequeno e simples, incapaz de suportar os rigores do combate moderno. Essa percepção inicial refletia uma profunda diferença na filosofia de design e tática entre os exércitos. Enquanto a engenharia alemã priorizava a especialização e, em muitos casos, a complexidade robusta, os aliados, em particular os americanos, buscavam uma solução mais universal e adaptável. O Kübelwagen, por exemplo, era o equivalente alemão leve, mas ainda assim, o Jeep parecia, à primeira vista, rudimentar demais para a sofisticação da guerra europeia. Contudo, essa atitude inicial de superioridade e arrogância se desfez rapidamente, e de uma forma que os alemães aprenderam do jeito difícil. No decorrer dos primeiros confrontos, especialmente nas campanhas do norte da África a partir de 1942 e posteriormente na Sicília e na Itália, o Jeep demonstrou capacidades que desafiavam as expectativas. Em terrenos desérticos, montanhosos e lamacentos, onde veículos mais pesados ou menos ágeis frequentemente ficavam atolados ou eram lentos demais, o Jeep Willys exibia uma mobilidade surpreendente. Sua tração nas 4 rodas, peso leve e suspensão robusta permitiam-lhe atravessar dunas, riachos e estradas destruídas com uma facilidade inesperada. Essa performance em condições extremas começou a minar a confiança alemã em sua avaliação inicial. A reviravolta foi inegável. O que começou como um brinquedo se transformou rapidamente em um prêmio cobiçado no campo de batalha. Não demorou para que as tropas alemãs, após testemunharem a eficácia do Jeep em ação, passassem a valorizá-lo intensamente. Capturar um Jeep Willys intacto tornou-se um objetivo militar significativo, um feito que denotava não apenas sucesso tático, mas também a aquisição de um recurso valioso. A ironia era palpável. O mesmo veículo que havia sido ridicularizado por sua simplicidade agora era avidamente procurado e utilizado pelo inimigo. Sua capacidade de operar em praticamente qualquer condição e sua notável confiabilidade eram qualidades que transcendiam a lealdade nacional. A razão para essa mudança drástica de percepção era puramente prática. O Jeep Willys provou ser um meio de transporte incomparável para mover homens e mensagens através das linhas de frente. Sua agilidade e velocidade eram cruciais para o reconhecimento rápido, para a evacuação de feridos sob fogo e para a manutenção de comunicações vitais entre as unidades. Em um conflito onde a mobilidade e a informação eram fatores decisivos, a capacidade do Jeep de operar em alta velocidade, mesmo em terrenos desafiadores, conferia uma vantagem tática inestimável. Nada no fronte, entre os veículos leves disponíveis na época, movia pessoal e informações com a mesma rapidez e eficiência que o Willys, estabelecendo-o como um elemento fundamental na estratégia aliada. A ascensão do Jeep Willys ocorreu em um período crítico da Segunda Guerra Mundial, especificamente entre 1942 e 1945, quando o conflito havia se transformado drasticamente. Longe das trincheiras estáticas da Primeira Guerra Mundial, a guerra moderna exigia, acima de tudo, mobilidade contínua e a capacidade de manter linhas de comunicação e suprimento eficientes em vastos e variados teatros de operação. O Jeep, com sua simplicidade e robustez, emergiu como a resposta americana a essa necessidade estratégica. Sua atuação se estendeu por uma geografia imensa e diversa,
das areias escaldantes do norte da África, onde a guerra de movimento era constante, às montanhas rochosas da Sicília e da Itália, que exigiam veículos capazes de navegar em terrenos íngremes, e às florestas e campos lamacentos da Europa Ocidental, na França e Alemanha, onde neve e gelo adicionavam outro desafio. Operando em todos os teatros aliados, do Mediterrâneo à invasão do continente, o Jeep adaptou-se a climas extremos e topografias desafiadoras. A capacidade de mover tropas, equipamentos essenciais e informações vitais rapidamente através de qualquer terreno tornou-se um fator determinante na eficácia das ofensivas aliadas, permitindo que os aliados mantivessem o ímpeto e a iniciativa. O Jeep não era apenas mais um veículo. Ele representava uma resposta tática e logística inovadora que redefiniu a forma como a guerra era travada. Ele fez do terreno um detalhe, ao invés de um obstáculo intransponível. Com sua tração nas 4 rodas, peso leve, alta distância do solo e uma distância entre eixos curta, o Willys conseguia navegar por paisagens que antes eram consideradas impenetráveis para a maioria dos veículos motorizados da época. Atravessava rios rasos, subia em costas íngremes, percorria trilhas enlameadas ou cobertas de neve e transpunha crateras de bombas e valetas com agilidade sem precedentes. Essa capacidade de superar barreiras geográficas permitiu que as unidades aliadas mantivessem o ímpeto, flanqueassem posições inimigas e alcançassem objetivos estratégicos mais rapidamente. Paralelamente, o Jeep transformou a improvisação em um método. Sua plataforma simples e adaptável permitia que as tropas no campo de batalha o configurassem para uma multitude de funções não previstas no projeto original. De ambulância de campo para evacuação rápida de feridos, a plataforma de lançamento de foguetes antitanque, de veículo de reconhecimento ágil a transportador de rádio essencial, a versatilidade do Jeep encorajava a criatividade e a adaptabilidade tática, garantindo uma flexibilidade operacional crucial em um conflito global. A filosofia por trás do design do Jeep Willys era fundamentalmente pragmática e orientada para a utilidade em larga escala, nascida da urgência da guerra. O Exército do Zéu, em 1940, emitiu uma especificação rigorosa para um veículo leve de reconhecimento, exigindo um design robusto, fácil de manter e, crucialmente, multifuncional. As exigências incluíam um peso máximo de 590 kg, capacidade de carga de 270 kg, tração nas 4 rodas, uma distância entre eixos de, no máximo, 203 cm para manobrabilidade e um para-brisa dobrável, que permitia uma silhueta mais baixa e facilitava o transporte. Willys Overland, juntamente com a American Bantam Car Company e a Ford Motor Company, competiu intensamente para atender a essas especificações. O design final do Willys MB, que se tornou o Jeep padrão após um processo de padronização onde a Ford também produziu o modelo GPW sob licença, incorporou o melhor de cada protótipo. O resultado foi um veículo simples de fabricar em massa, crucial para a produção em tempo de guerra, e extraordinariamente durável em campo, capaz de suportar os abusos da frente de batalha. Essa abordagem contrastava nitidamente com a tendência de veículos especializados de outras nações que, embora eficientes, careciam da adaptabilidade e ubiquidade do Jeep. A meta era um veículo que pudesse ser produzido em quantidades massivas, transportado globalmente e desempenhar uma gama abrangente de tarefas, estabelecendo a base para a versatilidade que se provaria decisiva nos anos seguintes e moldaria o futuro da guerra móvel. A doutrina militar do eixo, particularmente a alemã, fundamentava-se em uma abordagem de engenharia que priorizava a especialização. Para cada função no campo de batalha, existia um veículo projetado especificamente para executá-la com máxima eficiência.
Esta filosofia resultou em uma frota de veículos militares altamente sofisticados e, muitas vezes, tecnologicamente avançados, mas intrinsecamente especializados. O Kübelwagen, por exemplo, era o veículo leve de reconhecimento e transporte de pessoal padrão da Wehrmacht, notável por sua leveza e agilidade em estradas pavimentadas, mas limitado pela sua tração em duas rodas em terrenos off-road mais desafiadores. Para tarefas anfíbias, havia o complexo Schwimmwagen, capaz de operar tanto em terra quanto na água, mas com um custo de produção elevado e uma manutenção mais exigente. Além desses, a Alemanha empregava uma gama de semi-lagartas, como o Sturm KFZ 251, para transporte blindado de infantaria, e uma variedade de caminhões, como o robusto Opel Blitz, para logística e transporte pesado. A beleza da engenharia alemã residia na precisão e na otimização de cada design para sua finalidade específica. No entanto, essa especialização impunha uma limitação inerente. A produção de múltiplos tipos de veículos, cada um com seus próprios componentes e requisitos de manutenção, resultava em cadeias de suprimentos mais complexas e vulneráveis. A substituição de peças e o treinamento de mecânicos para uma gama tão vasta de equipamentos eram desafios logísticos consideráveis, especialmente em um conflito global que exigia adaptabilidade e resiliência. Se um veículo especializado fosse destruído ou não estivesse disponível, sua função específica era comprometida, e não havia uma alternativa pronta para assumir seu lugar de forma eficaz. Em contraste direto, a resposta americana à complexidade da guerra moderna foi a multiplicação de um utilitário que fazia tudo: o Jeep Willys. A abordagem dos aliados, e em particular dos Estados Unidos, foi pragmática e focada na versatilidade. Em vez de desenvolver dezenas de veículos para funções distintas, concentraram-se em um único design robusto e adaptável que pudesse desempenhar uma vasta gama de tarefas. Essa filosofia resultou em um veículo que se tornou o Coringa do campo de batalha, capaz de se transformar e se adaptar às necessidades imediatas das tropas. O Jeep Willys foi utilizado em uma miríade de funções. Como veículo de reconhecimento, sua velocidade, agilidade e pequeno perfil permitiam que unidades de patrulha explorassem o terreno inimigo com rapidez e discrição. Para a evacuação de feridos, sua capacidade de navegar por terrenos acidentados significava que soldados feridos podiam ser alcançados e transportados para postos de socorro com uma rapidez vital, muitas vezes com macas adaptadas sobre o capô ou na parte traseira. Serviu como plataforma de rádio móvel, garantindo que as comunicações essenciais pudessem ser mantidas em movimento, permitindo que os comandantes estivessem mais próximos da ação e tomassem decisões informadas em tempo real. Como veículo de comando, transportava oficiais e seus auxiliares diretamente para as linhas de frente ou para pontos de observação estratégicos, facilitando a supervisão e coordenação das operações. Além dessas funções primárias, o Jeep foi adaptado para inúmeras outras tarefas no campo. Reboques de artilharia leve, como o canhão antitanque de 37 mm e, posteriormente, o de 57 mm, eram frequentemente puxados por Jeeps. Eles eram usados para lançar cabos de comunicação em vastas distâncias, transportar munições e suprimentos essenciais para as unidades avançadas, e até mesmo como plataformas improvisadas para metralhadoras pesadas ou bazucas, transformando-os em veículos de combate leves. A simplicidade de seu design e a facilidade de modificação incentivaram a criatividade no campo, permitindo que os soldados encontrassem soluções rápidas para problemas inesperados, um testemunho de sua adaptabilidade. Essa versatilidade, aliada à simplicidade de design e manutenção,
ofereceu uma vantagem tática e estratégica inegável aos aliados. No nível tático, a capacidade de um único tipo de veículo desempenhar múltiplas funções significava maior flexibilidade no campo de batalha. Uma unidade não precisava esperar por um veículo específico para uma tarefa. O Jeep podia ser rapidamente reconfigurado para atender à necessidade mais urgente, seja ela reconhecimento, transporte de feridos ou entrega de suprimentos. Isso reduzia a complexidade do treinamento, pois os motoristas e mecânicos precisavam dominar apenas um tipo de veículo e simplificava drasticamente os reparos em campo, dado o grande número de peças intercambiáveis e a mecânica descomplicada. Estrategicamente, a padronização e a multifuncionalidade do Jeep otimizaram a logística aliada em uma escala sem precedentes. Menos tipos de peças significavam menos itens para fabricar, transportar e estocar, liberando recursos valiosos. A produção em massa de um único modelo permitiu economias de escala e uma capacidade de substituição rápida de veículos danificados. Essa adaptabilidade e ubiquidade conferiram aos aliados uma agilidade operacional que muitas vezes superou a rigidez das forças do eixo, permitindo uma resposta mais rápida às mudanças nas condições da batalha e uma capacidade sustentada de manter a iniciativa em frentes de combate vastas e dinâmicas. O Jeep não era apenas um veículo, era um catalisador para uma nova forma de guerra móvel e flexível que se provaria decisiva para o resultado do conflito. A capacidade industrial dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial foi um fator decisivo, e a produção do Jeep Willys é um exemplo paradigmático dessa força. Longe de ser um veículo de nicho, o Jeep foi produzido em uma escala sem precedentes para um veículo militar de sua categoria. Entre 1941 e 1945, a Willys Overland e a Ford Motor Company, que produziu o modelo GPW sob licença da Willys, fabricaram mais de 640 mil unidades do Jeep. Esse número impressionante significava que, em média, um Jeep era produzido a cada 1,5 minuto durante o período de guerra. Essa torrente de veículos não apenas supria as necessidades do vasto exército americano, mas também foi fundamental para equipar as forças aliadas através do programa Lend-Lease, alcançando nações como a Grã-Bretanha, a União Soviética, a China e a França Livre. A escala de produção do Jeep Willys transformou a logística aliada em uma vantagem invisível, mas crucial. A padronização do design, mesmo com 2 fabricantes, garantiu que as peças fossem amplamente intercambiáveis. Isso significava que um componente fabricado pela Ford poderia ser facilmente usado para reparar um Willys, e vice-versa. Essa compatibilidade simplificada reduzia drasticamente a complexidade da cadeia de suprimentos. Em vez de gerenciar inúmeros tipos de peças para uma frota diversificada de veículos, os aliados podiam concentrar seus esforços na produção e distribuição de um conjunto relativamente limitado de componentes para o Jeep. Além da intercambiabilidade, as peças do Jeep eram projetadas para serem robustas, mas também baratas e fáceis de fabricar em massa. Essa filosofia de design não visava apenas a durabilidade, mas também a facilidade de manutenção e reparo no campo de batalha. Um mecânico de campo, com um conjunto básico de ferramentas, podia realizar a maioria dos reparos essenciais, desde a substituição de um eixo até a troca de um motor. Isso contrastava com a manutenção de veículos mais complexos e especializados do eixo, que frequentemente exigiam ferramentas específicas e pessoal altamente treinado, tornando os reparos mais demorados e, por vezes, inviáveis sob condições de combate. A disponibilidade quase ilimitada de veículos e peças baratas teve um impacto profundo na sustentação das operações em larga escala.
No fronte, a perda de um veículo era uma ocorrência comum. No entanto, para os aliados, a destruição de um Jeep não representava o mesmo gargalo logístico que a perda de um veículo especializado significava para o eixo. Um Jeep danificado podia ser rapidamente substituído por um novo, ou suas peças podiam ser canibalizadas para reparar outros veículos. Essa capacidade de manter uma alta taxa de operacionalidade era vital para sustentar ofensivas prolongadas e para garantir que as unidades de combate tivessem sempre os meios de transporte e comunicação necessários. A eficiência logística do Jeep se traduzia diretamente em mobilidade e resiliência no campo de batalha. Mas Jeeps em serviço significavam uma capacidade superior de transportar suprimentos essenciais, como munição, combustível, água e rações, para as linhas de frente, garantindo que as tropas estivessem sempre abastecidas. Significava também a capacidade de evacuar feridos rapidamente, melhorando as taxas de sobrevivência e o moral das tropas. A agilidade nos reparos garantia que os veículos passassem menos tempo parados, mantendo o ritmo do avanço aliado. Em campanhas que se estendiam por centenas ou milhares de quilômetros, como a travessia do norte da África ou a corrida pela França, essa vantagem logística permitiu que os aliados mantivessem o ímpeto, superando os desafios de terreno e as linhas de suprimento inimigas. O Jeep, com sua produção em massa e manutenção simplificada, não era apenas um veículo, era um pilar fundamental da máquina de guerra aliada, uma vantagem invisível que se provou tão vital quanto qualquer arma no arsenal. Para os soldados aliados, o Jeep Willys não era apenas um veículo, era uma extensão constante de sua experiência no campo de batalha, um ambiente que desafiava todos os sentidos com uma intensidade implacável. Estar a bordo de um Jeep significava uma imersão completa no cenário da guerra, onde cada som, cheiro e sensação física contribuía para a realidade imediata do conflito. A vida dentro do Jeep era uma sinfonia de elementos brutos que moldavam a percepção e a operação das tropas em cada missão. O cheiro de gasolina era uma constante inconfundível. Ele permeava o ar ao redor do veículo, um lembrete vívido da energia que impulsionava a mobilidade e a urgência das operações. Misturado a isso, estava o odor característico da lona molhada, um aroma que se tornava onipresente após chuvas ou travessias de rios. A lona, que servia como capota ou cobertura para equipamentos, absorvia a umidade do ambiente, exalando um cheiro terroso e úmido que se impregnava nas roupas e nos equipamentos dos ocupantes. Este odor, longe de ser agradável, era um indicativo direto da exposição contínua aos elementos, da falta de abrigo permanente e da resiliência exigida em cada jornada, fosse sob um aguaceiro torrencial ou em um amanhecer gélido. Dentro da cabine, ou do que restava dela sob a lona, o rádio chiando era a trilha sonora incessante da comunicação militar. Não eram melodias, mas uma cacofonia de estática, vozes distorcidas e códigos urgentes que preenchiam o ar. Através desse chiado, mensagens de comando eram transmitidas, relatórios de reconhecimento eram recebidos e pedidos de apoio aéreo ou de artilharia eram feitos. O som da metralhadora, 50, frequentemente montada no para-brisa ou na traseira, adicionava um ruído estrondoso e percussivo à experiência, reforçando a condição de veículo de combate. O rádio era a linha vital que conectava o Jeep e seus ocupantes à vasta rede de comando e controle, permitindo que as unidades operassem de forma coordenada e respondessem rapidamente às mudanças no campo de batalha. Cada interrupção ou clareza momentânea na transmissão podia significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma missão, ou a vida e a morte de um soldado.
O chiado constante era um lembrete da proximidade da ação e da necessidade de estar sempre alerta. Fisicamente, a experiência de um Jeep era definida pela constante vibração e pelo impacto. As 4 rodas saltando valetas, buracos de bombas, raízes de árvores e rochas eram uma realidade inegável em qualquer terreno. O chassi e a suspensão do Jeep, embora robustos, transmitiam cada solavanco diretamente aos ocupantes. O corpo era constantemente jogado de um lado para o outro, exigindo que os soldados se agarrassem firmemente para manter a posição. O som do motor, um ronco constante e por vezes forçado, misturava-se ao rangido da suspensão e ao barulho dos pneus em contato com o terreno irregular. Esse movimento incessante, a despeito do desconforto, era o preço da mobilidade. O Jeep avançava, mantendo seu ritmo mesmo quando o terreno parecia intransponível, uma prova de sua engenharia e da determinação de seus motoristas. A capacidade do Jeep de operar sob as condições mais adversas era lendária e essencial. Na chuva, o veículo se tornava um poço de lama, com a água e a sujeira sendo lançadas pelas rodas, reduzindo a visibilidade e tornando o controle mais desafiador. A lona, embora oferecesse alguma proteção, não impedia que a umidade penetrasse, deixando os ocupantes molhados e resfriados. Na neve e no gelo, o Jeep lutava por tração, exigindo pneus com correntes e uma condução ainda mais cautelosa. O frio intenso permeava a cabine aberta, tornando cada viagem uma prova de resistência. Em contrapartida, nas regiões áridas, a poeira era um inimigo constante. Nuvens densas de terra fina eram levantadas a cada movimento, sufocando os motores, obscurecendo a visão e irritando os olhos e pulmões dos soldados. A poeira, além do desconforto, representava um desafio de manutenção, exigindo limpeza frequente dos filtros de ar para evitar danos ao motor. Independentemente das condições climáticas ou do terreno, o Jeep Willys continuava a funcionar, uma característica que solidificou a confiança das tropas em sua robustez. Sua resiliência não era apenas uma questão de design, era uma garantia de que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, a missão poderia prosseguir. A dependência das tropas em sua capacidade de superar obstáculos era total. Seja para transportar suprimentos vitais, através de um campo de batalha lamacento, evacuar um ferido sob fogo cruzado em uma estrada esburacada, ou levar um oficial de comando para uma posição de observação em uma montanha coberta de neve, o Jeep estava lá. Ele era o elo móvel que permitia a continuidade das operações, a pequena máquina que, através de sua presença sensorial e funcional ininterrupta, se tornou o coração pulsante da mobilidade aliada no campo de batalha. A ironia do conflito se manifestou de maneira notável no campo de batalha. As mesmas tropas alemãs que, no início da guerra, haviam zombado do Jeep Willys, descrevendo-o como um brinquedo simples, acabaram por cobiçá-lo e utilizá-lo intensamente. Essa mudança de percepção representou um paradoxo significativo. O exército, que priorizava a engenharia especializada e a complexidade robusta de seus próprios veículos, se viu, em muitas ocasiões, dependente da simplicidade e da funcionalidade do utilitário americano. A captura de um Jeep Willys intacto tornou-se uma prioridade tática para as unidades alemãs, não apenas para fins de inteligência, mas para sua utilização prática no fronte. Uma vez capturados, esses veículos não eram simplesmente descartados ou estudados. Eles eram integrados às formações da Wehrmacht e da Waffen-SS. Soldados alemães frequentemente rebatizavam os jeeps capturados, aplicando suas próprias marcações de identificação e camuflagem, adaptando-os para suas necessidades.
Esses veículos eram empregados em diversas funções, desde o transporte de oficiais e correios até o reconhecimento avançado e a evacuação de feridos, espelhando a versatilidade pela qual eram valorizados pelos aliados. A durabilidade e a confiabilidade do Jeep eram tais que os alemães os mantinham em serviço até o fim de sua vida útil operacional, muitas vezes canibalizando peças de outros Jeeps danificados para manter os veículos funcionais. A razão para essa adoção pelo inimigo era simples e puramente pragmática, porque funcionavam sempre. Em um ambiente de combate onde a manutenção era um desafio constante e os recursos eram escassos, a robustez, a facilidade de reparo e a capacidade de operar em condições extremas do Jeep eram qualidades inestimáveis. Enquanto os veículos especializados alemães, como o Kübelwagen, eram eficientes em suas funções designadas, frequentemente exigiam peças específicas e manutenção mais complexa, tornando-os menos adaptáveis a reparos improvisados no campo. O Jeep, com sua mecânica descomplicada e ampla disponibilidade de peças intercambiáveis, mesmo que capturadas, oferecia uma solução mais resiliente. Essa capacidade de manter a operacionalidade sob as mais severas condições de guerra, transcendendo as linhas inimigas e as filosofias de design, serviu como a prova definitiva da superioridade funcional e da engenhosidade do projeto do Jeep Willys em comparação com muitos de seus contemporâneos. A dependência do inimigo em seu design foi, em si, um testemunho inegável de sua eficácia. A consequência direta da onipresença e versatilidade do Jeep Willys no campo de batalha foi uma transformação fundamental na capacidade de comando e controle das forças aliadas. A agilidade do veículo em transportar pessoal e equipamentos de comunicação significava que as linhas de comando americanas e, por extensão, as aliadas, sabiam e decidiam mais rápido. Essa velocidade na aquisição e processamento de informações não era um luxo, mas uma vantagem tática e estratégica crucial que permitia aos aliados operar dentro de um ciclo de decisão e ação mais curto que o do inimigo. O Jeep permitia que oficiais de ligação, observadores avançados e operadores de rádio se deslocassem rapidamente para a frente, coletando inteligência em tempo real sobre posições inimigas, movimentos de tropas e condições do terreno. Esses dados vitais eram transmitidos aos escalões superiores quase instantaneamente, reduzindo significativamente o que é conhecido como névoa da guerra, e proporcionando uma clareza operacional sem precedentes. Essa capacidade de manter um fluxo contínuo e rápido de informações permitiu que os comandantes aliados tomassem decisões informadas, com uma agilidade sem precedentes. Em vez de depender de relatórios atrasados, frequentemente imprecisos, ou de avaliações de situação estáticas, os líderes podiam reagir dinamicamente aos desenvolvimentos do campo de batalha. Por exemplo, uma patrulha de reconhecimento em Jeep podia identificar um flanco inimigo vulnerável, um contra-ataque iminente ou uma rota de suprimento desprotegida e transmitir essa informação em questão de minutos através de rádios portáteis ou montados no veículo. Essa inteligência oportuna permitia que as unidades aliadas reposicionassem suas forças, solicitassem apoio de artilharia ou aéreo ou lançassem seus próprios ataques antes que o inimigo pudesse consolidar sua posição ou executar seus planos. A capacidade de evacuar um oficial ferido ou trazer um novo comandante para a linha de frente, rapidamente também garantia a continuidade da liderança em momentos críticos, evitando lacunas na cadeia de comando que poderiam ser exploradas pelo inimigo. Argumentar que essa agilidade na tomada de decisões e na movimentação de informações era tão vital para vencer batalhas quanto um canhão não é uma hipérbole.
Enquanto o canhão fornecia o poder de fogo destrutivo, a informação e a velocidade com que ela era processada e utilizada direcionavam esse poder com eficácia. Um canhão sem informações precisas de alvo é inútil. O Jeep, ao garantir a entrega rápida dessas informações, multiplicava o valor de cada peça de artilharia, cada esquadrão de infantaria e cada tanque. Ele permitia a coordenação precisa de ataques combinados, onde a infantaria, a artilharia e as unidades blindadas trabalhavam em sincronia, explorando fraquezas e sobrepujando resistências. A capacidade de mover suprimentos essenciais, como munição e combustível, para as linhas de frente com rapidez também significava que as unidades podiam sustentar seu poder de fogo por mais tempo, mantendo a pressão sobre o inimigo e impedindo sua reorganização. Em cenários específicos, essa vantagem se manifestou de forma decisiva. No norte da África, por exemplo, a capacidade de jeeps de reconhecimento de patrulhar vastas extensões do deserto e reportar avistamentos de colunas inimigas permitiu que os comandantes aliados antecipassem movimentos e posicionassem suas forças para emboscadas ou defesas estratégicas, salvando vidas e mantendo o ímpeto. Durante a campanha da Normandia e o avanço subsequente pela França, jeeps eram frequentemente usados por oficiais de ligação para coordenar bombardeios de artilharia com o avanço da infantaria, quebrando a resistência alemã entrincheirada. Um jeep médico podia chegar a uma área de combate sob fogo, evacuar feridos críticos e transportá-los para um posto de socorro em um tempo que salvava vidas, elevando o moral das tropas. Na Batalha do Bulge, em meio ao caos e às condições invernais extremas, os jeeps foram cruciais para mover mensagens e pequenos grupos de soldados através de estradas cobertas de neve, permitindo que unidades fragmentadas reestabelecessem contato e resistissem aos avanços alemães, demonstrando sua resiliência em condições climáticas adversas. A capacidade de estabelecer e realocar rapidamente postos de comando avançados, transportando oficiais superiores para mais perto da ação, significava que decisões cruciais podiam ser tomadas no local, com base em uma compreensão imediata da situação. O Jeep não era apenas um veículo de suporte, ele se tornou um catalisador para a doutrina de guerra móvel e flexível dos aliados, que se provou superior à rigidez de outras forças, especialmente as do eixo. A filosofia aliada enfatizava a iniciativa, a adaptabilidade e a capacidade de explorar rapidamente as oportunidades. O Jeep, com sua ubiquidade e versatilidade, era a ferramenta perfeita para concretizar essa doutrina. Ele permitia que as unidades de infantaria mantivessem o ritmo dos avanços blindados, que os engenheiros chegassem rapidamente para construir pontes ou desobstruir estradas, e que as unidades de comando mantivessem uma presença ágil e responsiva em toda a extensão do campo de batalha. Essa flexibilidade operacional conferiu aos aliados uma vantagem estratégica decisiva, permitindo-lhes superar os desafios logísticos e táticos em um conflito global de proporções sem precedentes e pavimentando o caminho para a vitória. A narrativa ao longo deste documentário abordou a falha em reconhecer o valor da simplicidade frente à complexidade. A tese central, de que subestimar o simples é um erro clássico, encontrou no Jeep Willys sua mais contundente personificação durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, as forças do eixo, com sua predileção por veículos especializados e complexos, desdenharam o design espartano e a aparente fragilidade do Jeep. Essa percepção equivocada, no entanto, foi desmentida repetidamente nos campos de batalha da África, Europa e Pacífico. A complexidade da engenharia alemã, embora impressionante em veículos como o Kübelwagen e o Schwimmwagen, muitas vezes resultava em máquinas com manutenção exigente e dependentes de cadeias de suprimentos específicas para cada tipo.
Em contraste, o Jeep provou que a eficácia no combate não reside necessariamente na sofisticação tecnológica, mas na funcionalidade, na adaptabilidade e na robustez. Sua simplicidade era, na verdade, sua maior força, permitindo reparos rápidos no campo, produção em massa em uma escala sem precedentes e uma versatilidade operacional inigualável. A guerra, em sua brutalidade e exigência de resiliência, expôs a falha inerente em valorizar a complexidade sobre a eficácia prática, uma lição aprendida do jeito difícil por aqueles que o subestimaram. O impacto final do Jeep Willys na vitória aliada foi monumental, transcendendo a função de mero veículo de transporte. Ele se consolidou como um motor essencial para as operações militares em um conflito de escala sem precedentes. Um verdadeiro pequeno gigante que moveu um exército colossal. Sua ubiquidade e multifuncionalidade permitiram aos aliados manter uma mobilidade e uma comunicação que se revelaram decisivas em todos os teatros de guerra. No norte da África, sua agilidade em terrenos desérticos permitiu o reconhecimento rápido e a evacuação de feridos sob condições extremas, mantendo o ritmo das ofensivas. Na Itália, enfrentando montanhas íngremes e estradas destruídas, o Jeep garantiu a ligação entre as unidades e o transporte de suprimentos vitais para manter o avanço. Na campanha da Normandia e no avanço subsequente pela Europa Ocidental, ele foi a espinha dorsal logística, transportando tudo, desde munições e combustível até oficiais de comando e operadores de rádio, através de campos lamacentos e cidades em ruínas. A capacidade de mover homens e informações rapidamente, de manter as linhas de suprimento fluídas e de adaptar-se a qualquer tarefa, conferiu aos aliados uma vantagem operacional que se somou ao poder de fogo e à superioridade numérica. O Jeep não apenas transportava soldados e equipamentos, ele transportava a doutrina de guerra móvel e flexível, permitindo que os aliados mantivessem a iniciativa e respondessem rapidamente às mudanças no campo de batalha, um fator crítico para superar a resistência do eixo em frentes vastas e diversas. O legado do Jeep Willys se estende muito além do fim da Segunda Guerra Mundial, moldando profundamente o design de veículos utilitários pós-guerra e estabelecendo-se como um símbolo duradouro. Após 1945, a Willys Overland rapidamente capitalizou o reconhecimento global e a reputação de robustez do veículo militar, lançando o Jeep Civil, ou CJOS, Civilian Jeep. Este modelo, basicamente uma versão militar desmilitarizada, foi o pioneiro de uma nova categoria de veículos utilitários esportivos, os SUVs, e de veículos com tração nas 4 rodas. Sua influência pode ser observada em diversos veículos icônicos que surgiram nas décadas seguintes, como o Land Rover na Grã-Bretanha, que buscou replicar a versatilidade e a capacidade off-road do Jeep para uso civil e militar em outras nações. A filosofia de um veículo simples, robusto, com tração nas 4 rodas e capacidade para múltiplas tarefas que o Jeep personificava, tornou-se um padrão global para veículos projetados para operar em condições desafiadoras e em terrenos acidentados. Além de sua influência no design automotivo, o Jeep se transformou em um símbolo cultural. Ele representa resiliência, engenhosidade e, para muitos, um espírito de liberdade e aventura, evocando a imagem de exploração de terrenos inóspitos e a superação de obstáculos. Sua imagem está intrinsecamente ligada à vitória aliada, tornando-se um ícone da determinação e da capacidade industrial dos Estados Unidos. Mesmo décadas depois, o nome Jeep é frequentemente usado como um termo genérico para qualquer veículo robusto com tração nas 4 rodas, um testemunho de seu impacto e reconhecimento universal. Modelos modernos, como o Jeep Wrangler,
mantém uma linha direta de descendência com o Willys MB original, preservando elementos de seu design e sua filosofia de capacidade off-road, ao mesmo tempo em que incorporam tecnologia contemporânea. Esses veículos continuam a ser empregados em diversas funções militares, civis e de resgate em todo o mundo, demonstrando a atemporalidade de seu design funcional. O Jeep Willys, portanto, não foi apenas uma ferramenta de guerra. Ele foi um catalisador para a evolução dos veículos utilitários e um ícone cultural que permanece relevante, ligando um passado de conflito a um presente de inovação e aventura. Ele é a pequena máquina que, de fato, não só moveu um exército gigante, mas também influenciou gerações de veículos e a percepção do que um utilitário pode ser.